Tem uma música dos Novos Baianos que fala: a menina dança até o sol raiar, a menina dança. E agora o Palmeiras canta o Mina Dança. É isso, Mina dança. Já dançou 5 vezes nessa temporada, né? Na verdade, não nessa temporada, né? Na passagem dele agora pelo Palmeiras, ele que tem jogos importantes e está sendo comparado também ao Sérgio Ramos pelos gols decisivos, porque é um zagueiro, assim como o Sérgio Ramos, e tem marcado em momentos importantes, decisivos. Ele tem 5 gols, e só para quem está em casa acompanhar, ele fez gols em clássicos diante de Corinthians, São Paulo e Santos. E agora fez um gol decisivo para garantir a vitória do Palmeiras. Ele até não volta. O lance é interessante porque os dois centroavantes, a gente pode dizer assim, do Palmeiras naquele lance, são Mina e Edu Dracena. Então, quando cruzam a bola, o Roger Guedes cruza, Mina e Edu Dracena continuaram lá, mesmo depois da batida, né, da bola parada. O Eduardo Batista disse que foi uma orientação para buscar, né, a altura também do Mina, mas ele fez de carrinho, mas ele tem feito gols importantes. Eu tenho até os números dele, ele tem 19 jogos com o Palmeiras e 5 gols marcados. E realmente chama a atenção, né, o Barcelona está de olho, tem monitorado a situação do jogador, o Palmeiras foi lá para se apressar e segurar um pouquinho, estender um pouco o contrato, mas não tem jeito. Quando o Barcelona quiser, certamente vai levar o jogador embora, mas por enquanto ele segue bem, firme lá no Palmeiras, né? E é uma figura, viu, João? Ele falou sobre dança, falou sobre gols e o posicionamento do Palmeiras ontem, né? A paciência para vencer o bloqueio do Jorge Wilstermann, então tem chamado a atenção, ele que na última temporada também conviveu com algumas lesões, mas agora parece estar 100% e a serviço do Palmeiras. Né? Ele tinha feito um gol, mas eu acho que ele ficou bravo e tal, mas impedido, né? Impedido. O Bandeira marcou o impedimento corretamente, né? Corretamente, estava um pouquinho à frente, né? E aí ele até reclama, mas não tanto, né? Depois volta para continuar o lance, continuar a partida, mas ele tem essa força ofensiva, né? E mesmo jogando com o Edu Dracena ou com o Vitor Hugo, é uma característica da defesa do Palmeiras. Travou um duelo duro, né, com o Pirulito, né, o Alex? Sim. Aliás, o Alex Silva, que depois, alguns colegas, disse que rasgou a própria camisa, né? Então é uma coisa interessante. Você sabe que quando ele sai com a camisa rasgada, eu tive essa sensação de que não tinha sido Que ali, João, a gente até, conversando com o Mina, ele falou, olha, ele tem total razão. Como eu, quando ele chega perto e me atiro, ele também fez ali, tentou alguma coisa ali para tentar buscar uma expulsão. Mas é um lance que Wolf Maia, se tivesse acompanhado, né, contrataria os dois, porque realmente o Mina nem encosta muito nele, ele já cai. O Alex Silva também ali vai gesticulando e rasga a camisa, né, para falar, olha, ele puxou, mas foi um duelo à parte ali, principalmente nas bolas paradas. E o Mina no primeiro tempo quase fez um gol contra, não fosse uma defesa espetacular do Prazo ali, que foi buscar a bola, muito complicada, muito difícil. Foi outra participação do Mina, essa não foi positiva, mas foi muito importante também a participação do Prazo naquele lance do jogo. E eu até acho que esse lance que o Edu falou, né, do Mina ali na área, simulando aquela agressão que ele teria sofrido, Alex Silva e tudo mais, foi um lance que acabou baixando um pouco o gás do Palmeiras, porque naquele momento talvez fosse o melhor momento do Palmeiras no jogo, aquele começo de segundo tempo com um ímpeto muito grande, né? Atacando mesmo, chegando com perigo ao ataque. E acho que aquele lance, o jogo foi parado praticamente 5 minutos, só naquela confusão toda. E naquele momento eu acho que depois daquilo o ritmo do Palmeiras também caiu um pouquinho, embora o Palmeiras tenha continuado no ataque. A gente vai até ver depois uns mapas de movimentação que mostram isso. Agora, João, você conhece a música colombiana, né? Ou não? Muito assim, da música colombiana? Conheço, não. É porque a gente passou a conhecer mais depois da chegada de alguns jogadores colombianos ao Brasil. E eles gostam de dançar, gostam de bailar, né, como eles dizem. O Palmeiras teve o Armeiro, que fez o Armeiration lá na Vila Belmiro. E agora tem o Mina, né? A gente falou tanto da dança, eu perguntei para ele como é que é o nome desse estilo da dança. Ele disse que é salsa choque. Salsa choque. Choque. Ele falou mais sobre esse estilo dele, dança. Então vamos acompanhar Mina falando sobre salsa choque. De ahí demuestro, primero que todo, mi alegría y la alegría que tiene el time, que tiene la gente y de donde vengo eu, que é Guaxiné Cauca, lá todo mundo dança. Tem um segredo ali para fazer? Não, só aprender, só mover muito o esqueleto e já. Aí ele fez um tutorial, né, como dançar essa salsa choque. Mas ele disse que é característica da cidade dele, né, da região onde ele nasceu. Tem até um amigo, né, chamado Pete, é negro de la salsa.
e que ele disse que trouxe tudo isso aqui para o Brasil. Inclusive tem ensinado os companheiros, a gente viu alguns vídeos dele, até de bastidores, ele com outros jogadores ensinando os passos, e disse que o Felipe Melo agora se interessou e que se fizer um gol vai fazer a dança. Então eu estou curioso para saber o Felipe, né, ver o Felipe Melo fazendo esse tipo de dança. Né? Por que o Palmeiras sofreu tanto com um time considerado, antes da partida, uma presa relativamente fácil, né? Esse acho que é o grande problema, né? Esse conceito de que todo time boliviano é presa fácil, né? Isso é um conceito antigo, o futebol mudou muito. Essas equipes, a gente falava inclusive sobre isso ontem no Linha de Passe, times como esses times da Bolívia, Bolívar, o Wilstermann que veio aqui ontem, o Strongest que ganhou de São Paulo ano passado aqui no Pacaembu, essas equipes são equipes grandes nos seus países. Então quando eles saem na Libertadores é mais ou menos como, por exemplo, o Paysandu. O Paysandu não é grande no âmbito nacional, de fato não é, mas ele é grande lá no norte do país, ele é grande lá em Belém do Pará. Quando o Paysandu vem aqui, ele não pode aprontar para cima de um time grande de São Paulo, do Rio ou de Minas? Pode. Né? Não é o mais provável, a estatística mostra isso. Você pega todos os jogos do Paysandu no Sudeste, ele perdeu mais do que ganhou, mas vira e mexe dá uma sapecada em alguém. Né? Ganhou do Boca na Bombonera certa vez. Esses times, quando vêm aqui, são times que, em muitos casos, com orçamento ínfimo, com recursos muito menores. Os jogadores, inclusive, estavam deslumbrados com o estádio do Palmeiras, porque não existe, evidentemente, nenhum estádio que custe essa fortuna na Bolívia, que é um país que... Não que o Brasil não seja um país pobre, né? O Brasil né? Mas é um país mais pobre do que o Brasil. Mas os caras vêm de forma organizada com uma proposta de jogo. A proposta é o quê? A proposta é dificultar o adversário, se defender de forma organizada e endurecer o jogo. E isso foi o que aconteceu. Aconteceu há pouco. Nós fizemos o jogo do Manchester United contra o Rostov, da Rússia, um time pequeno da Rússia. E, como diria o Apolinho, o Manchester teve que capinar sentado para ganhar de 1-0. Foi 1-0 com dificuldade. Jogou de forma até um pouco parecida com a do Wilstermann ontem no Allianz Parque. Então o time ofereceu resistência ao Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não fez um grande jogo. Se tivesse feito um grande jogo, possivelmente venceria com maior facilidade, não com um gol aos 50 minutos, alguns segundos, né, de jogo, no segundo tempo. Mas o adversário tem o seu valor. Jogou organizado e mais. Jogou para, eventualmente, por uma bola buscar a vitória. E teve essa chance. O Fernando Praz fez no começo do jogo, ainda no primeiro tempo, uma tremenda defesa. Uma finalização a queima-roupa. Então, acho essa que é a questão. Ontem até lembrávamos também no Linha que, em 2014, o Bolívar se classificou na chave do Flamengo, junto com o León do México, aí cruzou de novo com essa equipe mexicana, eliminou o León com um orçamento muito maior, eliminou o Lanús da Argentina, que é um time sempre muito competitivo, um clube que sempre tem boas equipes e que frequenta as competições sul-americanas já há algum tempo, e só caiu para o São Lourenço, que viria a ser campeão nas semifinais. Um time boliviano. Nenhum brasileiro em 2014 chegou às semifinais. O Bolívar chegou. Então isso acontece. Naquele ano, o Nacional do Paraguai, o time minúsculo do Paraguai, foi finalista com o São Lourenço. O Guarani do Paraguai eliminou o Racing da Argentina e o Corinthians aqui em um período de poucas semanas, né? E avançou na competição. Então essas coisas acontecem demais na Libertadores. Só que acho que surgem algumas situações. Uma empáfia que não é do jogador ou da comissão técnica, não. Acho que a empáfia é de imprensa, torcedor, dos brasileiros em geral. Esses caras não jogam nada, vêm aqui para tomar pancada e tal. E muitas vezes o cara já vai para o jogo, já liga a TV ou vai ao estádio achando que vai ser fácil. E assim, uma certa soberba, né? Então, acho que os jogos difíceis na Libertadores não são novidade. Agora, claro, se o Palmeiras tivesse pelo elenco que tem o Palmeiras, jogadores, pelo investimento, jogando em casa, tivesse feito uma grande atuação, certamente teria vencido com maior facilidade, teria furado esse bloqueio defensivo feroz da equipe boliviana antes, né? Com mais facilidade, talvez fizesse mais um gol, vencesse com uma vantagem um pouco mais confortável. Mas essa dificuldade, ela é parte integrante da Libertadores. Pode acontecer amanhã dessa equipe ser goleada também. Significa que todo mundo vai ter dificuldade. E mais, eles deram de 6-2 no Peñarol. Será que o Palmeiras vai fazer 6 gols no Peñarol? Aí vai ter o cara que vai pensar, bem, se o Peñarol tomou de 6, o Palmeiras vai fazer 8. Não existe essa lógica no futebol. Né? Pode chegar aqui o Peñarol, jogar bem e tal, e até criar dificuldades. Né? Então, eu acho que essa situação não é normal, ela acontece e a gente tem que saber como viver com isso. E questionar o porquê dos times daqui, com tantos recursos, sempre sofrerem diante
de equipes de fora que são tão organizadinhas e que vêm para cá para complicar a vida. Eu acho até assim, acho que o Palmeiras de fato não fez uma grande atuação, como disse o Mauro, se tivesse feito uma grande atuação certamente teria ganhado com uma margem de gols maior, mas eu acho que o Palmeiras jogou o suficiente para vencer. É claro que quando o gol sai aos 50 minutos, a gente ressalta, sobretudo, a dificuldade que o time teve para conseguir ganhar o jogo, né? Porque o gol saiu já nos acréscimos, estourando ali. Mas acho que o Palmeiras criou chances suficientes para vencer. Então teve 3 boas chances com o Mina, teve uma boa chance com o Edu Dracena, 2 com o Guerra, uma no comecinho com o Jean, pelo menos umas 6, 7 boas chances para abrir o placar, o Palmeiras teve. E acabou não conseguindo converter essas chances. Então, me parece, o Borja deixou muito a desejar, né? O Borja que está jogando bem no Campeonato Paulista, na Libertadores, por enquanto não se acertou, porque tinha perdido boas chances também contra o Tucumã. E aí, assim, essas chances perdidas acabam reforçando a ideia da dificuldade. Dificuldade houve, e houve muito por mérito do Jorge Wilstermann, que realmente soube se defender. A gente vai mostrar um pouco do que eles fizeram nesse jogo com a análise do Renato Rodrigues no Data ESPN. Mas acho que assim, a dificuldade que o time boliviano impôs não foi também uma dificuldade que impediu o Palmeiras de jogar e de criar chances, como, por exemplo, aconteceu no jogo contra o Corinthians. Acho que o jogo contra o Corinthians é um exemplo de uma partida em que o Palmeiras não conseguiu criar absolutamente nada, embora tivesse com um jogador a mais boa parte da partida. Não teve também o espírito, né? Faltou iniciativa. Acho que tudo isso não faltou no jogo de ontem. Acho que se o gol tivesse saído aos 20 minutos do segundo tempo, talvez até essa ideia da grande dificuldade diante do Jorge Wilstermann fosse amenizada, né? Fosse amenizada. Mas claro que quando o gol sai aos 50 minutos, fica essa ideia, sobretudo, do sufoco e tudo mais. Porque já estava todo mundo contando com a perda de 2 pontos em casa, né? E eu até, assim, a gente estava para entrar no linha de passe, para mim já estava muito claro que, assim, o resultado teria sido muito pior para o Palmeiras do que a apresentação do time. Acho que não foi uma apresentação brilhante, não foi um time que sobrou, não foi um time que conseguiu criar inúmeras chances, mas foi um time que criou 6 ou 7 oportunidades, desperdiçou essas oportunidades. Acho que esse foi o problema, principalmente quando a gente fala do Borja, né, que é o cara que está lá para fazer isso, que sabe fazer isso, que faz isso muito bem e que pelo segundo jogo seguido na Libertadores acabou deixando a desejar nesse sentido. Mas eu acho que o time não foi mal, embora não tenha ido excepcionalmente bem. Acho que o Eduardo Batista escalou uma equipe que fazia sentido escalar, porque como ele sabia que ia jogar contra um time totalmente fechado, a tendência era você precisar menos do Keno, né? Que é o cara com velocidade, driblador, que para um contra-ataque pode ser letal, e precisar mais dos caras técnicos de bola no chão, de bola trabalhada, como o Guerra, como o Michel Bastos. Então acho que a escalação inicial dele foi boa e as alterações pelo momento do jogo também foram, além de boas, acho que até corajosas, né? E tinham que ser corajosas. Ele acabou um momento ali, até arriscando, colocando o time totalmente para frente. Vamos falar mais de outros aspectos do jogo, mas tem mais mina, né, Edu? Tem mais mina. Ele falou sobre jogar contra essa retranca, né? Que foi um exercício mais ou menos de paciência para o Palmeiras vencer a partida de ontem. E só para antes da gente entrar essa sonora do Mina, só para dizer que eu conversei com o Alex Silva depois do jogo, e até um bate-papo ali, ele falou, olha, o que eu acho mais interessante desse jogo é que mostra um pouquinho que tem que ter respeito, talvez, contra o Jorge Wilstermann. Não que o Palmeiras não tenha tido. Mas ele falou, às vezes as pessoas acham que vai ter mais facilidade e esqueceram também que eu conheço o futebol brasileiro, o Thomas, que é o 10, também conhece. Então, quer dizer, ele sabia o comportamento que o time deveria ter e ele orientava a todo momento a defesa do Jorge Wilstermann. Então, falou que foi uma grande partida, apesar da derrota, eles saíram, né, com moral elevado. Mas aí vamos ouvir aí, então, o Mina falando sobre como foi furar essa retranca do Jorge Wilstermann. Vamos acompanhar. Sí, es válido, todo en el juego es válido. Por ahí también él viene al frente de mí y yo voy al piso, entonces todo es válido, porque para él es muy importante. Vinieron a hacer un gran juego, acho que fue muy difícil, esos caras corrieron mucho,
se encerraram atrás, foi muito difícil fazer gol, muito difícil. Então, eu acho que tudo é válido no jogo. Né? Eu acho que é legal, cara. Aqui, ó, aqui. Bom, e aí a gente ouviu aí o Mina falando a respeito dessa situação. Portanto, o Palmeiras sabe agora que vai ter que ter uma paciência um pouquinho mais elevada, né, para vencer as partidas, né? Não vai atropelar todo mundo. Então, eu acho que da mesma forma que o brasileiro ainda insiste em menosprezar alguns adversários de países mais pobres, menores, que não tem muita tradição, sendo que o cenário, o Mauro tem toda a razão, o cenário mudou há muito tempo, né? O Brasil já perdeu muito da sua força, alguns times lutam para justificar a condição de grandes representantes do futebol brasileiro, às vezes desaparecem numa temporada, caem para a segunda divisão, não se classificam para a Libertadores. Da mesma forma, a gente também fica muito eufórico com algumas contratações, achando que vão chegar o Zico e o Pelé, sabe? Sem que haja uma carreira consistente que avalize, né, a contratação. Então é evidente que o Guerra e o Borja foram muito bem na Libertadores, mas eles mudaram de país, mudaram de clube, mudaram... Né? Não é um passe de mágica, assim, chegaram, pim, tudo resolvido, né? Não é assim que a banda toca. Como demora, né? Adaptação, isso... Inclusive, é um time que está passando por muitas transformações. As pessoas acham que assim, tiram uma peça e bota outra. Que o Borja ia chegar e render geladeira, o Gabriel Jesus. Quebrou a peça, ele trocou, a geladeira volta. Não é assim. Demora um pouco mais. E eles vieram de uma equipe que já vinha jogando junto há algum tempo. No caso, o Borja entrou na equipe do Atlético Nacional na reta final da Libertadores, mas o time estava montado e entrou só aquele cara para ser o centroavante do time, em grande fase. Houve uma rápida adaptação. Jogando na Colômbia, contra um time que ele já conhecia, que ele enfrentava, que é outra realidade. Ele sai e vem para cá como um jogador caríssimo. A expectativa, a responsabilidade, isso tudo leva tempo. Acho que até com os jogadores brasileiros. O Rômulo ontem tinha gente reclamando da atuação dele. O Rômulo é um bom volante. Ficou na Rússia um tempão, o cara chegou ontem, o cara acha que vai vestir a camisa para jogar bem, no caso do que aconteceu ontem no Chile. Também é necessário um pouco de paciência. Os jogadores podem render muito mais ao longo. Se você pegar o Renato Augusto e o Jadson, exatamente há 2 anos, pode pegar qualquer jornal, internet, matéria da época, ver se alguém estava rasgando elogios a Jadson e o Renato Augusto em março de 2015. Ninguém estava. Renato Augusto se machuca, por quê? Porque era a realidade daquele momento. À medida que o time do Corinthians foi evoluindo, eles foram os grandes personagens do time que ganhou o Campeonato Brasileiro do ano retrasado. Por que isso? Porque é assim que funciona, né? O time evolui e o jogador pode crescer junto. E às vezes não. Às vezes o cara não se sabe por quê. Mas o filme não acabou, né? Exatamente. O filme está no começo ainda, a história ainda vai se desenrolar, então a gente tem que aguardar. Exatamente. Tem outra que é engraçada, que é assim, né? Você semana passada falou bem de tal jogador. Eu falo, não estamos vivendo a semana passada, estamos vivendo essa semana. Semana passada o cara jogou mal, você está analisando uma atuação. Mudam, né? Agora é uma outra atuação. Mas não significa também que o jogador que a gente critica hoje por uma atuação não serve para nada, não. É uma crítica pontual, é uma atuação boa, ruim, como elogio pode ser uma atuação boa. Mas para você ter uma opinião formada se serve ou não serve, isso depende de um certo tempo, necessita um certo tempo. Não. Deixa eu só ler aqui algumas mensagens rapidamente. O Welkin diz aqui, o time que o Eduardo Batista escalou ontem, falando do Palmeiras, deve ser o time titular. Welker e Bárbara Maggi. Acho que ele está perguntando justamente porque a utilização do Guerra e Borja juntos, a expectativa do torcedor. É um desenho, viu, João? Não dá para dizer, porque até conversando com o Eduardo, a gente disse aqui... Acho que o Palmeiras vai rodar o ano todo, viu? Muito. Inclusive, vocês estão falando dos volantes, o Felipe Melo, ele é titular, não só pela característica e por defender, mas também pelo fato dele conseguir dar um passe longo. Ontem o Palmeiras usou muito isso. O Thiago Santos não dá esse passe, né, tão mais agudo, ou seja, não consegue colocar o atacante não, um passe mais longo, mas ele marca, né? Então marca talvez um pouquinho mais que o Felipe, né? Mas aí vai de acordo com a partida. Por isso que não dá para dizer, e o torcedor tem que tirar um pouquinho isso da cabeça, o Palmeiras vai ter 11 titulares. Não vai ter, vai usar muito o elenco. Eu acho também. Eles são de Batatais, talvez parentes da Mauro Maggi, do meu amigo William Maggi, lá de São Carlos. Pelo menos o sobrenome é o mesmo. Marcelo Jorge, fala canalha, boa noite. Vocês são show de bola. Indica um goleiro para o São Paulo, por favor. Sabe o que eu penso em relação a goleiro? Porque você foi um pecado um cara do nível do Jailson talvez não ter mais a chance de jogar.
Eu comentei isso lá, né? Porque ele vai ficar na reserva. O Palmeiras não vai abrir mão dele, que é um excelente... Mas ele já tem quantos anos? 35? 35 anos. Se ele for ficar na reserva mais 1, 2 temporadas, talvez não jogue mais, com todo aquele futebol brilhante dele, né?